Boa tarde, galera maravilhosa, essa torcida que realmente nos emociona com esse amor incondicional ao nosso querido Clube Regatas Vasco da Gama. Aqui diretamente do canal Roberto Vascaíno, eu, Parker Porto Vascaíno, estou aqui para fazer mais uma vez um videozinho e ao mesmo tempo, em primeiro lugar, pedir desculpa por ontem, porque o nosso pré-jogo a internet não estava bem, não é? E com isso houve dificuldade de fazer, como é direto, né? Houve dificuldade, mas tanto eu como o meu irmão Roberto Vascaíno pedimos desculpa porque temos respeito pelos nossos queridos torcedores. Já foi visto onde que foi o erro, não é? O defeito. E para hoje, para o pré-jogo, às 19 horas, em que eu convido essa galera maravilhosa para juntos fazermos mais uma live maravilhosa e falarmos sobre o nosso Vasco da Gama, trocarmos ideias através do chat, ok? Mas também peço aquela ajudazinha, deixa lá o likezinho, não é? Compartilhe nas vossas redes sociais de amigo, no Facebook, no Instagram, não é? No WhatsApp, as nossas lives e nossos vídeos. E ative o sininho para que nossas lives, nossos vídeos possam chegar cada vez mais a mais vascaínos, não é? E com isso podemos falar sobre o nosso Vasco. E também aproveito e peço, dá aquela moral para o canal do Roberto Vascaíno, é gratuito, não paga nada, para que a gente também possa aumentar e chegar mais perto da torcida e ter mais e sentir a torcida mais perto de nós, para juntos podermos ajudar o nosso querido Clube de Regatas Vasco da Gama. Então hoje, galera, às 19 horas temos o pós-jogo no canal Roberto Vascaíno. Vamos lá, perguntem, exprima a vossa opinião, vamos conversar e vamos fazer uma live maravilhosa em favor do nosso Vasco da Gama. Agora, para falar do Vasco, quero deixar aqui um alerta. Como vascaíno, nós temos que ganhar, nós temos que torcer para ganhar, mesmo as coisas não andando bem como não estão andando, e continuam a andar devagarinho da mesma forma. Se você já cansei de falar isso e vou falar de novo. No ano passado, na Série B, foi a mesma situação. O time não prepararam o time começou mal a primeira fase, na segunda janela prometeram grandes contratações para a gente não ter problema nenhum e subir sem dificuldade, e vocês viram que as contratações ainda foram piores, e se não fosse a torcida e a ajuda dos jogadores junto com o Nenê, a gente não tinha subido. E as coisas estão iguais agora, não é porque ganhamos o Cuiabá, porque o segundo tempo o Cuiabá deu um sufoco no Vasco. A verdade é que o nosso time ganhou, que isso é importante, independente se depois levou pressão ou não. Nesse momento agora o importante é ganhar, mas não podemos esquecer que temos que tentar reverter essa situação, temos que tentar com que o Vasco tenha um grande treinador e que nessa janela, já que eles falaram tanto na primeira quando venderam, iludiram os torcedores, que dizendo que o problema ia terminar com a SAF, já que falaram isso e agora dizem totalmente ao contrário do que falaram, né? Prometeram tanta coisa, um time campeão, inclusive falaram até que ia ser um time galáctico que ia ganhar tudo até o campeonato do mundo, e nós não estamos nem conseguindo ganhar jogos para sair da zona de rebaixamento, não é? Do Z4. Então agora eles têm a oportunidade de realmente falar pelo menos a metade do que eles falaram. Construir o plantel que não está construído até agora, que nem camisa 10 temos, não é? E trazer um bom treinador para pelo menos o Vasco sair de vez dessa zona de rebaixamento e ter uma posição honrosa, e quem sabe uma Libertadores, não é? Pré-Libertadores, e quem sabe também chegar a uma Sul-Americana, não é? Já era um bom começo, não é? Mas não isso que está acontecendo. E depois outra coisa que eu falei ontem na live. Eu tenho cá um palpite. Depois que ontem o meu irmãozinho Roberto Vascaíno foi informado com outro amigo dele de que o Rogério Ceni nem sabe de nada, que não foi contactado. Eu ontem deixei a dica de que ele ia ver o resultado. Se ganhasse, ele vai continuar com o William Batista.
Porque hoje, já escutei de jornalistas, que, não, como eu digo aqui, não falo de ninguém, mas escutei de jornalistas, né? nem tenho, eu só falo de Vasco, de que a SAF disse que não teve contato com ninguém, não é? E que eles agora não querem pensar em nome porque eles querem escolher, saber, ter tempo para saber escolher. E isso vem resumir o quê? Aquilo que eu falei ontem. Quem vai ficar no cargo vai ser o William Batista. É assim, é um treinador jovem que tem um futuro promissor, tudo bem, não é? Mas a situação do Vasco e o momento que o Vasco passa e do que eles prometeram não tem nada a ver com o momento do Vasco e muito menos colocar nessa situação um treinador que eles colocaram ele na panela com água quente, não é? Vocês viram o que aconteceu com o Emílio Faro. O Emílio Faro ganhou umas 2 ou 3 e depois viu o que é que deu, não é? Perdeu toda a credibilidade. Então eles falam e fogem de agir e de fazer e de tomar uma posição e de realmente fazer no mínimo a terça parte para pelo menos fazer com que o Vasco faça um campeonato brasileiro desse ano, honrando a instituição e ter uma boa colocação. Você vê que é tudo na e as contratações? Nada disso, nada do que eles falaram está vindo. E o que vai vir aí também vai ser a mesma coisa. E se eles comprarem alguém, vai ser mais uma vez com o ativo do Vasco. Vai ser uma venda talvez do Marlon Gomes, não se sabe, né? Quem sabe se vai vender ou não, não é? Mas com o dinheiro do Andrei, com aquele dinheiro dava para se fazer uma boa equipe formada e com camisa 10, com tudo. Nem camisa 10 nós temos. Nós não temos um jogador, um camisa 10 que é o cérebro da equipe, que chama a responsabilidade para ele, não é? Que sabe bater uma falta, que sabe colocar o nosso avançado de frente para o gol, né? Não temos nada. Por isso é que eu digo, a vitória foi importante, mas o problema não está solucionado. Nós temos que continuar de olho, nós temos que continuar a cobrar na tranquilidade, na paz, com inteligência, porque estamos cobrando porque foram eles que falaram e foram eles que não cumpriram. Eles têm que entender que isso aqui é Vasco da Gama. A torcida ama a sua instituição e nenhuma torcida gosta de ver a sua instituição sendo largada de lado, sendo humilhada e sendo desprezada. Portanto, pessoal, não vamos achar que já resolveu o problema, ok? Mesmo se vencer o Botafogo no domingo, é possível? É possível, pode ser possível. Há dia sim, há dia não. Também, quem diria que o Botafogo ganhasse o Palmeiras lá dentro? E ganhou, não é? Portanto, não vamos desviar o nosso foco. Eles estão sempre fazendo a mesma coisa que fizeram Se vocês fizerem uma retrospectiva para trás e ver como é que foi na Série B, tanto no início e depois a primeira janela e na segunda, no campeonato, vocês vão ver que está sendo igualzinho o que está acontecendo nessa. Se realmente... Porque se eles estivessem fazendo o papel deles, eu seria o primeiro aqui a estar a dizer, poxa... Porque eu sou vascaíno, junto com uma torcida. O que me interessa é alguém que está ali dentro e lute pelo Vasco. E represente o Vasco. Entende? Porque nem isso nós temos. Alguém que represente o Vasco, que defenda o Vasco. Pelo contrário, ainda usa os jogadores da base para vir falar com a torcida. Coisa que na época do Dr. Eurico Miranda, ele blindava a equipe de todos os problemas. Era ele que resolvia. E o Vasco era respeitado. As arbitragens e o VAR tá assim, por quê? Porque não tem ninguém que represente o Vasco. Vocês não viram aquele caso lá no jogo com o Sport? O Sport não recebeu punição nenhuma, continua tendo o jogo lá e o Vasco ainda perdeu os pontos. Por quê? Porque não teve representatividade. Não tem ninguém que esteja ali, né? Um presidente ou a SAF que chega, não, esse aqui é meu clube, não, vamos representar. É isso que falta neles. O interesse, o amor pelo Vasco. Por isso, não vamos achar que uma vitória, ou saímos do rebaixamento, isso não é ser Vasco. Ser Vasco é torcer sim para que ele ganhe, que saia dessa zona de rebaixamento, mas que faça com que o time volte
que tem um time em condições para fazer um bom campeonato. Como eu disse, não vou demorar muito. Logo mais às 19 horas temos a nossa live. Vocês apareçam. Eu vou deixar aqui uma coisa, e vocês viram. O Davidson falou que é vascaíno. E o Davidson, ele realmente é vascaíno, porque vocês viram o que é que ele fez. Ele vestiu a camisa do Vasco, depois botou tudo bem um colete, mas ele vestiu a camisa do Vasco. Isso é um jogador para vir jogar no Vasco, ele tem vontade. Você vê que no time que ele tá lá, não é? Esse é um jogador para vir para o Vasco. Esse seria uma contratação, tudo bem que não é um cracaço, mas é um jogador com raça, um jogador que ama a instituição. Não é cracaço, mas também não é ruim de bola, porque ele faz gol pra caramba. Se movimenta, tabela com os jogadores. Então é isso, pessoal. É pessoas assim que a gente precisa. E vou deixar aqui uma pergunta para depois vocês me falarem na live logo mais. Vocês acham que vocês contratariam o Vasco se vocês fossem o presidente do Vasco? Vocês contratariam o Davidson para o nosso Vasco? Saudações vascaína, aquele abraço, tamo junto, até mais logo.